regras de higiene na produção de bolos PET. Um assunto que eu adoro falar sobre higiene, falar sobre a segurança aí que a gente precisa ter para entregar o produto ao cliente. Muita gente acha que na produção de bolos PET a gente não precisa ter tanto cuidado aí como em um produto que a gente faz para humano. É claro que tem uma diferença aí entre os produtos que a gente faz para humanos, né? E, por exemplo, para fazer para uma criança. Mas isso não significa, tá, pessoal? Fique bem claro que eu posso entregar um produto menos seguro ou com menos qualidade para esse cliente PET, né? A segurança do alimento, desse produto final que você está aí comercializando, é responsabilidade sua, da sua empresa. Então a gente precisa ter muito cuidado. E hoje é sobre isso que eu vim falar com vocês. Falar do risco de você não seguir essa série de regras de higiene que vão influenciar muito no produto final, né? E você que está assistindo aqui comigo, claro, né, que gosta muito de animais, e o intuito não é com que um pet passe mal com um produto, ou pior ainda, venha até mesmo a óbito. Então, a gente vai conversar sobre esses riscos para tentar minimizar ao máximo aí qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de perigo que você possa ter na sua cozinha PET, na produção de bolos de aniversário, né? Falar sobre higiene, né? Para mim é quase impossível aí a gente não falar sobre as boas práticas de manipulação. Boas práticas de manipulação vem da resolução aí RDC 216 de 2004. Quem ainda nunca tinha ouvido falar, anote, ó, essas 3 letrinhas, RDC 216, e essa numeração. É importantíssimo vocês terem o conhecimento. É claro, né, trabalhando com alimentação animal, a gente segue a normativa do Ministério da Agricultura, mas eu vou falar hoje sobre a RDC 216, porque ela engloba tudo. O nosso foco hoje é falar sobre higiene, mas eu realmente não vejo aí como a gente falar de higiene sem falar aí nosso embasamento para termos essas regras, né? Então, todo profissional que trabalhe com alimentos, independente se for para pets e restaurantes, precisa ter o conhecimento dessa resolução. Ela é quem vai aí te dar segurança para você entregar um produto final de qualidade, né, para o seu tutor aí, claro, para o seu pet consumir, né? Então, o que a gente precisa observar? Gente, se fosse dar uma aula sobre a RDC 216, vou pegar o controle do ar-condicionado aqui. Se eu fosse dar uma aula sobre a RDC 216, a gente ia ficar pelo menos aqui umas 6 horas, né, falando sobre cada uma. Então, eu vou englobar um pouquinho de todos os temas aqui, explicar um pouquinho para vocês quem deve seguir essa legislação. Então, essa nossa legislação, ela foi publicada pela Anvisa, né? Então ela abrange todos os serviços de alimentação. Ele é um regulamento técnico, né, de boas práticas para o serviço de alimentação. Então, essa RDC, ela vai envolver aí todos os serviços de quem manipula, fraciona, elabora, prepara e também faz o transporte. Então a RDC, ela não está só envolvida aí com restaurantes, padarias, né? A gente fala aí de um universo bem maior do ramo da alimentação. Então, qual é o objetivo, né, dessa nossa resolução? Para que ela serve? Então, ela serve aí para que o estabelecimento tenha essas boas práticas implementadas dentro da sua empresa. E eu anotei aqui para falar rapidamente para vocês os subitens que compõem essa resolução, para vocês entenderem um pouquinho e ver como todas acabam englobando
muito a parte da higiene, tá? Então a RDC 216, ela vai aí ter subitens como estrutura e higienização, vai ter falar sobre todo o controle de pragas, tá? Então o controle de pragas, como ele deve ser feito, o controle preventivo e também as ações corretivas para esses controles. Vai falar sobre todo o manejo de resíduos. Então, para que, como fazer para que não seja atrativo para as pragas, né? Não sendo uma fonte de contaminação também, aí a gente está falando do lixo, né? Então, como a gente vai fazer para que ele mesmo não seja a fonte de contaminação. A gente também tem aí muito bem especificado sobre a potabilidade da água, a importância do higiene, do processo de manipulação, ter o cloro na água, né? Então, tudo isso aí a gente abrange dentro da RDC 216. Eu vou falar muito isso aqui para quem nunca viu e procurar, né? E entrar mais a fundo aí nessa resolução. A gente fala também sobre os manipuladores, toda a questão da saúde, da higiene, né? Que acaba sendo, né, o principal veículo aí da contaminação. E a gente deve sempre orientar e supervisionar. Então a gente vai entrar mais a fundo também sobre esse assunto, falando sobre toda essa higiene e saúde aí pessoal, tá, dos colaboradores, que para mim acaba sendo aí um dos pontos mais importantes, que não adianta a empresa dar toda a estrutura, todo o ambiente, equipamentos, né, e não ter aí bem desenvolvido seus colaboradores, né. Então, além de não supervisionar, não fazer o acompanhamento e também o treinamento, que é importantíssimo, né? E o treinamento periódico, sabe? Então não adianta assim, entrou uma equipe nova, faz o treinamento dentro da empresa, deixa lá. Não, esse precisa ser refeito várias e várias vezes. A gente sabe aí como a gente mesmo, né, acaba se pegando aí em alguns vícios, né, que acabam não sendo benéficos para o processo para ter o nosso produto final. E também ela fala de todas as etapas do processo, né? Então, como vocês podem observar, tudo isso engloba a higiene, né? Então, aí vai falar do recebimento, armazenamento, pré-preparo, distribuição, o transporte desse produto, também toda a parte dos documentos, né? Os POPs, manual, o manual de boas práticas, né? Que a gente vai falar mais pra frente aí sobre como implementá-lo, né? E tudo que é necessário aí para que você tenha um ambiente e um processo adequado, que mais que tudo você consiga aí rastrear também quando tiver algum problema, né? Não é apenas para o controle, mas é também para o rastreio. A gente tendo esses controles, a gente minimiza o risco aí de a gente precisar, né, fazer esse rastreio, de ter algum problema em algum dos processos. Mas se acontece, fica muito mais fácil você documentando, tendo aí os POPs, manual, né? A gente vai conseguir rastrear de uma forma muito rápida e poder identificar qual é a fonte do problema. E também aí falando da responsabilidade, né? Então, o manual de boas práticas, né, dentro de uma empresa, ele deve ser um documento ativo, né? Um documento aí vivo, que seja realmente implementado. E como eu falei aqui, não adianta você preparar um manual de boas práticas, né? Fazer aí todo o processo, parte de higiene dos colaboradores, do manejo de resíduos, do controle de pragas, se você não está implementando ele de forma correta. Todos os documentos vão te ajudar a vistoriar aí o que realmente está sendo implementado e a maneira correta que você também vai poder definir esse manual. O manual, ele não só pode, como ele deve, tá, ser aí cada vez modificado dentro da realidade e dentro da necessidade da sua empresa. Isso vai te ajudar a ter um controle total, né? Além de você poder observar os pontos aí que são o principal. O que acontece muito, gente, né? Quando a gente fala de manual de boas práticas, eu já fiz algumas consultorias em restaurantes e quando a gente fala de manual de boas práticas, eles pegam aquela cartilha, né, e
basicamente vem até com o nome de outro restaurante, outro estabelecimento, porque é um cópia e cola. Aquilo ali só tá ali por estar, né? Então, isso acaba não tendo diferença nenhuma. Se não é uma coisa que seja da necessidade do seu estabelecimento, né? Além das coisas básicas que a gente vai falar aqui, né? Como, por exemplo, não utilizar esmaltes, unhas compridas, brincos, colares, né? E demais aí, as coisas que a gente acaba sempre comentando, né? Existem uma série de coisas que vocês precisam saber como implementar e, mais que tudo, documentar tudo isso para poder aí ter a segurança, né, de estar com todos os processos da sua empresa correto, né? Então, a gente precisa aí, pensar em o que pode ser os perigos e os riscos, né? Falando aí do alimento. Então, quando a gente pensa, né, qual a diferença primeiro entre perigo e risco, né? Quem assistiu aí a aula de boas práticas da Clarissa, que está dentro da comunidade Chef de Animale, que é a médica veterinária que fez toda essa implementação, faz todos os treinamentos aqui para Chef de Animale, né? Já sabe do que eu estou falando. Então, qual que é a diferença do perigo e do risco, né? Falando aí de um produto, né? Então, existem vários casos, vou até comentar alguns aqui com vocês, né? Então, o risco, pessoal, é uma coisa que ele não pode estar no alimento, tá? Então, e o perigo, ele já é uma coisa que vai dar a chance de acontecer com o alimento. Por exemplo, se a gente tem um parafuso dentro de algum alimento, por exemplo, uma coxinha. Se eu tenho um parafuso dentro de uma coxinha, o parafuso, ele é o perigo, né? Então, é ele que não deveria estar dentro do alimento, né? Mas o risco é o que pode acontecer se o animal ou se a gente, né, no caso uma coxinha, pode ser uma pet, pode ser uma humana, qual é o risco de a gente consumir aquele produto. A gente está assumindo um risco de uma perfuração na boca ou, pior ainda, né, a parte interna do animal, ou você tem aí a possibilidade de passar sem nem mesmo ver, né? Então, essa é a diferença do perigo e do risco, né? Mas quais podem ser esses perigos? A gente está falando aí, Carol, apenas de coisas que a gente possa visualizar, como o caso de um parafuso ou um prego, né, dentro do alimento, né? Então existem aí a gente pode definir como os 3 grupos, né, de perigos. São físicos, químicos e os biológicos, né? Então a gente precisa aí ver, vou tentar separar um pouquinho para vocês, para quem nunca entrou muito a fundo nesse assunto, né? Não é uma aula específica sobre isso, mas só para a gente poder separar aqui, vocês também poderem entender e visualizar melhor comigo. O risco físico pode ser, então, um parafuso, um prego, até mesmo um animal dentro de um produto, né? Por exemplo, uma barata dentro de um leite, dentro de um queijo, ou então um piercing, por exemplo, um brinco dentro de um alimento. Isso é um perigo físico, né? Então, é aquele produto que ele vai estar ali e ele vai ter um risco muito grande para o pet, né? Então, esse perigo é qualquer objeto estranho que possa estar dentro do seu alimento. Por que é tão importante a gente entender esses processos, né? Um pedaço de unha, por exemplo, é um perigo físico, né? E acaba sendo também um pouco aí biológico, porque dependendo do tamanho da unha, da lavagem de mãos, a gente pode aí ter alguns tipos de resíduos também, né? Já os químicos, quando a gente fala aí de perigo químico, a gente dentro de estabelecimentos aí da área de restaurantes, né, seriam mais focados a produtos de limpeza, ou então
uma graxa, uma tintura, né, de algum equipamento, de alguma coisa lubrificante, né, que isso é muito comum e é muito possível acontecer, tá? Se você não faz as manutenções dos equipamentos de forma adequada, muitas vezes aí você pode encontrar algumas coisas que sejam aí não tão visíveis, mas que acabem, né, falando já físico, que pode cair alguma peça, mas também essas situações como graxa, você acaba muitas vezes não visualizando, né? E até mesmo, né, pessoal, armazenagens de forma incorreta podem causar aí processos químicos, toxinas, resíduos de antibióticos, de proteínas, né? Então, como assim, Carol? Pode ter mesmo resíduos de antibióticos em proteínas, como frango e carne bovina? Existe sim um risco se você não comprar aí de um lugar que seja inspecionado, né? Então procure sempre essas informações na rotulagem, né? Tanto o frango quanto o boi, eles precisam de um período depois de aplicados esses antibióticos para serem abatidos. Então, o que acontece, pessoal? Se vocês comprando numa carne inspecionada, isso não vai acontecer, porque tem veterinários aí que estão vendo todo o processo, né? Muitas vezes você compra aí de algum abate clandestino, alguma coisa nesse sentido, ou que é uma carne exótica onde você não encontra de forma inspecionada, né? E aí que você acaba tendo grandes riscos, interferindo diretamente no seu produto, tá? E falando aí de casos biológicos, eu não sou a pessoa que vai lembrar os nomes difíceis para falar aqui para vocês, né? Que a microbiologia não é a minha área, mas são exatamente esses parasitas, esses vírus, fungos, né? Os micro-organismos que podem ir diretamente para esse alimento devido à contaminação por vários e vários fatores. Então, falando isso, né, Carol, dando uma préviazinha, como eu estou comentando, não sou nenhuma especialista em microbiologia, né? Nossos alunos aí têm a aula da maravilhosa da Clarissa, que é a médica veterinária, e fala mais profundo sobre esse assunto. Mas eu tô aqui para falar da questão da higiene, como fazer esse controle, por onde começar. Carol, é muita coisa. É sim, pessoal, mas se você fizer por etapas e entendendo os processos, vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá, vamos pensar de uma forma bem dinâmica e bem prática aqui hoje. O seu colaborador está chegando na empresa, né? Então vamos pensar que a gente saiu no dia anterior, fez toda a limpeza, a empresa está perfeita. O seu colaborador está chegando na empresa. Primeiro, quando ele chega lá, né, a gente já tem que pensar aí na questão da saúde e higiene pessoal desse colaborador. Então, provavelmente, ele passou por um exame admissional, né? Então, a gente já tem aí uma visualização melhor de como está o estado de saúde dele. Ele também aí já precisa ter passado por um treinamento para saber as coisas básicas de higiene pessoal, como por exemplo, pessoal, banho, né? Escovar os dentes, desodorante, por favor, desodorante. O perfume, ele não é indicado aí para você utilizar tanto numa cozinha humana, principalmente na cozinha pet, porque como peixes, por exemplo, eles acabam sim aí pegando um pouco, né, desse aroma. Então, muito cuidado, porque os pets têm aí olfato muito mais potente que o nosso, né? Então, você tem esse perigo também. Então, a gente já tem esse treinamento, o funcionário já sabe que ele não pode chegar com as unhas grandes, com a unha pintada, não pode chegar com brinco, não pode chegar com colar, tá, pessoal? A não ser que fique aí dentro das roupas internas, mas é sempre melhor evitar. E também aí não vamos só deixar nas mulheres, né? Os homens também, pessoal, não podem utilizar a barba, tá? A barba é como se fosse aí o cabelo para fora da touca, né? Então, muito cuidado aí que tudo começa
antes do funcionário entrar na sua empresa. Então, piercings também, tá, pessoal? É muito difícil acontecer, mas acontece. Por mais bizarro que seja, né? De encontrar piercing dentro de queijo, dentro de manteiga, além, né, de pelos, cabelos e tudo mais que mesmo a gente, como as mulheres com cabelos grandes, não só as mulheres, né, muitos homens também, mas a questão da barba me preocupa bastante. Eu vejo cada vez mais aí grandes chefes de cozinha utilizando, tá? Então, são algumas regras básicas que a gente precisa evitar para diminuir os nossos riscos, certo, pessoal? Então, você tendo aí já todo esse treinamento com o seu pessoal, de como está, como eu falei, gente, é muito importante você estar com uma equipe, com uma higiene básica, principalmente porque muitas vezes a gente trabalha muitas horas na cozinha, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a situação de ventilador, ar-condicionado também, mas falando específico sobre a higiene pessoal, se por exemplo então a gente falou que antes dele chegar, assim que ele chegar, é importante que ele retire as roupas que ele veio para a empresa, tá? Porque aí a gente já tem um grande risco de contaminação e tem as roupas para vestir dentro da empresa.
que deu uma saída, voltou aqui, eu não sei dizer se está tudo ok. Se alguém puder me dar um okzinho aí que tá saindo o áudio, eu agradeço muito, né? Então, falando das luvas aqui. As luvas, não é que você não pode utilizar, mas as pessoas acham que coloquei a luva, eu estou imune a qualquer coisa, né? E acaba sendo um grande perigo. Por quê? A sua mão não está em contato com as coisas, mas a luva está em contato com tudo, né? Então, assim, você pegar numa porta, você abrir uma torneira, você mexer em um alimento e mexer em um outro sem fazer uma lavagem, ou o mais importante, né? Você não pode usar uma luva, gente, por horas e horas, tá? Você quer usar luva, você precisa usar luva aquele dia, use, mas troque ela, né? Em torno de uma hora e meia, dependendo do que você estiver manipulando. Não utilize ela, né, durante todo o seu período de trabalho. Rasgos, qualquer coisinha que aconteça, retire a luva, jogue fora e utilize outra. Então é por isso que eu não sou muito fã de luvas. Eu acho bem arriscado, né? E acho aí quando você está trabalhando com manipulação, ela acaba não sendo necessária porque você já vai estar aí organizado, né? E já fez a sua higiene pessoal antes de iniciar o processo. Então, retirar esmalte, tudo, né? No caso de gravações, aí eu até acabo usando uma ou outra luva, mas é apenas naquele momento e mais que tudo, não é um produto para comercializar, né? Então, não vamos fazer a venda desse produto. Ponto importante, álcool. Álcool 70 depois de lavar as mãos, sempre. Então, todas as vezes o álcool deve estar tanto aí na pia de lavação de mãos como, né, dentro dos vestiários, dentro dos banheiros, né? Então é importantíssimo o álcool também estar sempre presente. Utilize produtos que não tenham cheiro, então não tem a necessidade de você usar um sabonete super cheiroso, né? Um sabonete sem cheiro é muito suficiente aí para você ter um bom resultado e ter a segurança, que é o mais importante, né? Então, continuando com a saúde aqui do colaborador, né? Muito cuidado com as alterações de saúde, tosse, gripe, né? Existe um grande risco do seu alimento também. Então, nesse ponto, o funcionário, ele não deve estar trabalhando na produção, como também aí muito cuidado com os cortes, feridas, esses arranhões, essas feridas, principalmente aí na área das suas mãos e do seu antebraço, tá? Que é onde a gente acaba tendo maior contato com o alimento, né? Ponto importantíssimo aqui do alimento para você manter a higiene e a segurança do seu produto é você manter ele numa zona segura de temperatura. O que é uma zona de perigo? Aonde que a gente fala que o produto está na zona de perigo? É quando ele está de 8 a 60 graus. É essa temperatura que eles mais gostam aí para terem algum tipo de contaminação. Então sempre, tá? Quando você for aí, a gente sempre fala mais de 60 a 65, né? Então o produto fazendo a cocção e até 8 graus. Então, a partir do momento que você retira o seu alimento do fogo, diferente que muita gente acha que vai queimar a geladeira ou vários outros pontos, gente, esses equipamentos foram feitos para refrigerar e para congelar. Então, é a maneira mais segura de você fazer aí o refrigeramento e o congelamento de forma rápida, tá? Então, você retira o alimento e você insere dentro do seu refrigerador ou do seu freezer o mais rápido possível, né? Quando a gente fala de descongelamento, é o contrário. Ele deve ser feito de forma lenta. Então, o melhor jeito de você fazer um descongelamento é você retirando o seu produto do freezer, do seu congelador e deixando ele descongelar na geladeira. Isso é qualquer tipo de produto congelado, tá, pessoal? Tanto para humanos
quanto para PETs. Então, para fazer congelamento seguro, congela o mais rápido possível. Quer fazer um descongelamento seguro, descongela o mais lento possível. É assim que você vai manter um produto seguro, né? Falando de utensílios, né? Em geral, muito cuidado com porosidade desses utensílios. Muito cuidado e atenção a utensílios aí que já estão com rachaduras, que já estão aí com trincas, bolores ou descascando, tá? Tem utensílio que não tem mais jeito, gente, ele precisa ser descartado, né? Outro ponto importantíssimo, sem madeira. Madeira não pode entrar em área de produção, tá? Nenhum tipo de tábua, colher de madeira. Eu sei que é gostoso cozinhar em casa, com a família, com esse tipo de utensílio, mas quando a gente vai comercializar um produto, eles não podem estar dentro da sua produção. Isso porque, né, como todos os outros fatores, não como só a madeira ou as rachaduras, bolores, descascados em alguns utensílios, podem aí cair dentro da sua comida, tá? Até mesmo um pedaço de tintura. Então, tome muito cuidado com esses equipamentos, né? Por exemplo, as tábuas, existe aí até mesmo tábuas que são de cores diferentes, né? Que acabam auxiliando muito para você não manipular nas mesmas tábuas aí as proteínas, né? Existem até separados por proteína vermelha, que é para carne bovina, a amarela, que é para frangos, existe a para peixes, temos aí também para laticínios, para vegetais e verduras. Então, assim, dessa forma, com as tábuas coloridas, fica muito mais fácil também você manter a sua manipulação de uma forma bem segura, de uma forma bem prática também. Mas vou insistir aqui novamente, utensílios, eles têm também prazo de validade, tá, pessoal? Então, começou, quebrou, rachou, descascou, bolorou, né? Claro que a gente precisa fazer a higiene aí, colocar em água clorada, por exemplo, as tábuas, né? Mas no caso das tábuas de madeira, além do risco de soltar qualquer fiapinho de madeira e tudo, a gente não consegue fazer uma limpeza 100% adequada, tá? Então elas são proibidas, né? Falar um pouquinho do ambiente também. Hoje meu foco não é falar sobre materiais, né, em gerais que a gente utiliza, como mesa de inox, né, enfim, os diversos tipos de equipamentos e materiais que a gente acaba usando, né? Mas é para falar um pouco do ambiente como um todo, né? Muita gente na produção mantém aí caixas de papelão, tá? Eu queria falar sobre elas um pouquinho antes de eu falar um pouquinho mais sobre os ambientes. Vocês têm ideia de onde é feito as caixas de papelão? Vocês acham que eles fazem as caixas de papelão em um local super limpinho, organizado, que o transporte vem todo lacrado? Como que vocês acham que é? Gente, caixa de papelão tem muita porosidade, tá? Então, assim, é um dos materiais que é o principal cuidado vocês devem tomar no recebimento de mercadoria ou nos seus estoques. Não mantenham caixas de papelão dentro da sua produção. Parece uma coisa boba, né, gente? Mas, assim, faz uma diferença. Eu queria que vocês vissem aí entregas de caixa para você ver. A gente já pediu de alguns fornecedores e elas chegam em caminhões, apenas com um lacre no entorno, né? A gente fica imaginando toda a parte de transporte, logística e estrada e quantas mãos pegaram naquelas caixas. Isso é uma coisa que a gente não consegue higienizar, né? A gente não consegue passar álcool numa caixa, né? Joga álcool ali para tu ver se não vai começar a cair toda a coloração, além de umedecer e você perder a caixa. Então, esses detalhes são importantes aí pra gente ter um ambiente seguro. Se você tem uma coisa com um risco de contaminação dentro da sua produção, tá? O risco é muito grande aí por um detalhe muito pequeno. Então, transfira embalagens, até mesmo produtos congelados, né, em embalagens, potes, plásticos, dentro do local de armazenamento correto, como
uma câmara fria, um refrigerador, congelador, geladeira, ou na sua parte de secos também, nos seus produtos secos, né? A gente recebe em caixas, por exemplo, itens básicos como vinagre ou então os produtos de limpeza que nunca devem estar também na área de produção, junto principalmente com produtos secos, como eu já vi vários casos aí da armazenagem, né, pessoal? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a gente ter um ambiente seguro. Ventilador, sempre me perguntam muito sobre a questão de ventilador e ar-condicionado. Pode ter numa cozinha o ventilador e um ar-condicionado? O ventilador não é tão recomendado aí, né, pessoal? Mas se for uma necessidade, se for a sua realidade, o que eu preciso falar a questão do ventilador aqui? Você pode ter esse ventilador desde que ele esteja ventilando da área limpa para a área suja, tá? Então jamais você vai colocar um ventilador, por exemplo, a gente está aqui no corredor, você vai colocar onde estão higienizando os vegetais, né? E aqui está seu fogão, por exemplo. Você jamais vai colocar esse ventilador nesse sentido, né? Então você sempre vai colocar ele da área limpa para a área suja, né? Mesmo não sendo mais recomendado. O ar-condicionado ele pode também ser colocado, né? Tendo o POP, você fazendo a limpeza de filtro periódica, né? Fazer todo o registro desse ar-condicionado, da limpeza, né? Então, tomar cuidado a esses detalhes sempre, né? E aí, se a gente for entrar mais a fundo na questão do ambiente, a gente vai falar a questão aí do piso lavável, né? E impermeável. A ideia, assim, de uma cozinha é a gente ter azulejo aí, né, em toda a cozinha, para fazer a limpeza toda lavável, impermeável, é a coisa mais fácil. Mas, dentro da sua realidade, né, se não for possível você azulejar todos, né, o ambiente, você utilize tintas que sejam laváveis, ou então, pelo menos na área molhada, tenha aí esses azulejos de uma forma que vai ficar muito mais fácil para você fazer o controle e também a limpeza desse ambiente, tá? E outro ponto importante é a água potável. Então, tomem cuidado tanto para utilizar na produção como também a limpeza, né? A partir daí das suas louças que você vai fazer, ou então a parte da limpeza do seu ambiente, né? Utilizem água potável em todo o processo, tá? E falando um pouquinho aqui também, coloquei uma coisa bem interessante sobre a esponja de louça, né? A esponja de louça, ela é aí uma vilã também nas cozinhas, né? O mais interessante seria você trocar aí diariamente ou poucos dias a sua esponja de louça. Mas falando de custo, né, a gente entende aí para diminuir os custos que as pessoas acabam querendo usar um tempo a mais. Então, se você tiver uma esponja de louça aí que você queira usar por alguns dias, faça um mínimo, né, para evitar aí alguns problemas, como por exemplo, água fervendo na esponja, ou espreme bem a esponja, deixa ela mais sequinha, coloca ela 30 segundinhos no micro-ondas, também dá uma aquecida, que vai fazer a diferença e a gente já se livra aí de algumas desejadas, né? E o mais importante para você conseguir manter toda essa higiene, além de manual de boas práticas, né? De ter aí todos os POPs. Se você não for possível
Muito obrigada. Ai, saiu errado. Deixa eu escrever de novo. RDC. E top. Ó, a Joyce falando que tá sem áudio. Não sei o que aconteceu, gente. Hoje foi um assunto tão legal, né? Infelizmente aí acabou me boicotando um pouquinho. Beijo, uma boa noite.